A Babilônia surgiu no final do século XVIII, 1797, 1798, por uma pessoa chamada Comendador Joaquim Alves, né? Foi o fundador da fazenda, e a intenção aqui é que não era moradia. Então aqui ela passou a ser uma moradia, foi quando os meus bisavós adquiriram, que já foi 1864, 1872, que ele comprou em 2 etapas. Mas aqui era o engenho de açúcar. Então aqui, na verdade, teve 3 produções. Foi o açúcar, porque nós goianos, nesse período, nós tínhamos que ser autossuficientes em açúcar, né? Mas assim, comercialmente falando, o que mais dava dinheiro para ele não era nem o açúcar, porque o açúcar era mais para o consumo interno. O que dava dinheiro para ele era a produção do algodão, que era muito interessante, porque vários viajantes europeus que passaram por aqui falam dessa produção e faz elogios quanto à qualidade do fio do algodão do Cerrado. Então, estava acontecendo revolução industrial, inclusive, né? Quer dizer, o Brasil, nós não podíamos ter indústria, né? Então teve esse pacto comercial da Inglaterra com Portugal, e isso refletia aqui no Brasil. Então, o Comendador Joaquim Alves, o algodão produzido aqui, era levado para o Rio de Janeiro. Eles gastavam 6 meses para ir voltar ao Rio, né? Quando não tinha algum contratempo, porque quando houvesse, eles provavelmente gastariam uns 8 meses, levando o algodão. E a nossa estrada real, o nosso trajeto, nós tínhamos que pular a Serra da Mantiqueira. Então, você vê a dificuldade que era, porque era através de tropas de burro. Não era carro de boi, eram burros. Segundo o Santilé, era 120 burros para fazer esse transporte com as bruacas, eram os burros de cargas, né? Pulava a Serra da Mantiqueira, ia para o Rio de Janeiro, levando algodão, e esse algodão era exportado para a Inglaterra. Agora, o interessante que eu acho, porque nesse período Goiás estava muito isolado, né? Nós não tínhamos, porque a ideia era só garimpo e o ouro já tinha extinguido. Então nós ficamos no marasmo, num paradão horroroso aqui. E o Comendador Joaquim Alves, que eu chamo ele nosso Barão do Mauá, do Centro-Oeste, né? Ele teve essa ideia, né? Ele tinha essa visão e ele estava fazendo um intercâmbio do litoral com Goiás, num período que ninguém mais tinha interesse econômico vir para cá. Fazer o que nesse fim do mundo, uma vez que não tinha ouro, entendeu? Então, quando ele ia para o Rio de Janeiro, transportando o produto da Babilônia, principalmente o algodão, é quando ele trazia coisas para Goiás. Porque você não podia viajar com 10 pessoas, você tinha que ter uma infraestrutura de viagem, você tinha que ter uma comitiva organizada, e o Joaquim Alves tinha isso. Então, as pessoas viajavam junto com ele, as pessoas mandavam cartas, as pessoas, através dessa comitiva, faziam essa comunicação com o litoral. Agora, o que é que ele trazia para a gente nesse período, quando ele levava algodão? Primeiro, o produto era o sal, né, gente? Porque a gente não para pensar, mas ter sal em Goiás era muito difícil. Então, ele trazia sal, ele trazia pólvora, ele trazia o ferro. Você observar a nossa arquitetura, ela é totalmente escassa em ferro. Por quê? Porque pela dificuldade de trazer. Então, gente, eu digo que o Joaquim Alves, ele foi, assim, uma pessoa muito importante para Goiás. Ele era goiano, tá? Porque tem gente que acha que ele era um paulista, um português. Não, ele nasceu em Pilar. Ele foi educado pelos padres jesuítas em São Paulo. Como ele foi criado lá até os 22 anos, então eu creio que lá ele teve essa visão e ele viu a importância do algodão naquele momento. Foi quando ele teve a ousadia de voltar para Goiás e montar essa fazenda. Por que não foi para a terra dele, que era Pilar? Por que ele veio para Pirenópolis? Porque Pirenópolis era um entreposto comercial. Comercialmente falando, Pirenópolis era mais desenvolvido de todas as outras cidades. Por quê? Porque lá passava-se as 2 estradas reais nossas. Nós tínhamos uma estrada real que ia para Salvador e uma estrada real que ia para o Rio, via Minas, São Paulo. Então ele viu ali o lugar ideal para ele montar a sua indústria, podemos dizer assim, a primeira indústria. Eu digo que seria a primeira indústria de Goiás, sabe? Porque ele fazia isso. E eu tenho relatos disso, vocês podem olhar no livro do Santilé, ele fala isso. Ele montou aqui na região de Pirenópolis e ele manteve a cidade. E não foi só isso que o Joaquim Alves fez, não. Ele fundou o primeiro jornal do Centro-Oeste.
você ter uma ideia, existia nesse período no Brasil, eu creio que em torno de 8 jornais, mais ou menos. Não tem isso bem preciso não, mas você pode dar uma averiguada. Mas era em torno de uns 8 jornais. E quem tinha jornal era só as capitais. Então era Rio de Janeiro, era Recife, era Salvador, era Ouro Preto ou Mariana, não sei qual era a capital nesse momento. Mas assim, existiam os jornais em Pirenópolis. Então, gente, Pirenópolis foi a única cidade do Brasil que teve jornal que não era capital. Graças a quem? Ao comendador Joaquim Alves. Ele fundou a primeira biblioteca de Goiás, talvez até do Centro-Oeste, em Pirenópolis, foi o comendador Joaquim Alves. Então ele foi um cara muito inteligente, um cara muito empreendedor, né? Porque geralmente a ideia no Brasil, gente, no Brasil colônia, era só extrativismo, era só exploração. Então a agricultura, zero, né? E o Joaquim Alves, eu digo que ele foi até o precursor da agricultura em Goiás. Porque tem uma fala dele num livro do Paul, que foi um austríaco, que passou por aqui também, que ele fala que existiam 2 arados no Centro-Oeste. E um era do comendador Joaquim Alves. Então ele arava a terra, ele adubava a terra. Então ele foi um cara muito avançado para essa época, né? Então é por isso que eu chamo ele do Barão do Mauá do Centro-Oeste, do Goiás. O comendador Joaquim Alves, ele atuou aqui na Babilônia até 1840, 1845, ele estava assim, ainda na produção, estava na frente dos negócios e tal. Depois daí ele começou a entrar em decadência, ele adoeceu, eles não especificam qual a doença, mas ele já estava com seus 80 anos, então era até pela idade também. Ele veio a falecer em 1851, Joaquim Alves morreu. Aí nesse meu tempo, Goiás já em decadência, a Babilônia em decadência, né? Porque a Babilônia segurou muito o comércio aqui nesse início do século XIX, justamente com essas viagens, com esse intercâmbio. Aí quando, em 1864, o meu bisavô, que era um padre chamado Padre Simeão Estelita Lopes Edes, ele veio de Lusiânia, ele tinha uma descendência espanhola, e ele veio de Lusiânia e comprou uma parte da fazenda, porque eu tenho documentos aqui comprovando isso. Em 1872, ele comprou a sede, que era o antigo, inclusive eu tenho um mapa de 1872, dizendo o antigo engenho de São Joaquim. Ele comprou e veio residir. Foi por isso que a Babilônia se manteve, porque ele veio morar e cuidar, né? Então, porque até então era uma casa de trabalho, porque segundo o Saint-Hilaire, o quarto de dormir do comendador Joaquim Alves era fora da casa. Então aqui era simplesmente uma casa de trabalho. E meu bisavô veio morar aqui. E daí foi ficando. Ele era um padre, né? O pessoal estranha muito saber, mas existe muito na história de Goiás, não de Goiás, do Brasil, muitos padres que deixaram família, né? Porque, gente, era uma terra sem lei, era fim do mundo. Goiás, então, nós pertencíamos à Diocese de Mariana. Nós não tínhamos bispo, o bispo não chegava vivo em Goiás. Você vê a dificuldade que era vir para Goiás nesse período, porque vinha no lombo do burro, né? O meu bisavô, na verdade, ele foi ordenado em Cuiabá, ele era um padre de verdade, só que ele teve família e nós herdamos, né? Porque acabou a família herdando, né? E ele veio morar aqui, ele era uma agricultura, mas eu creio que na época do meu bisavô já estava muito difícil o escravo, né? Porque o Joaquim Alves teve 200 escravos, né? Que era uma coisa fora do comum para Goiás. Mas o período do meu bisavô já tinha a escassez do escravo, justamente por causa da escassez do ouro. Então, provavelmente ele teve alguns escravos, não foram tantos, porque ele não tinha um poder aquisitivo tão alto assim como o comendador Joaquim Alves, mas era uma agricultura mais por subsistência, né? E ele exercia o papel de padre aqui por causa da capela, inclusive. Quando ele morreu, passou para os meus avós, né?
Foi dividida a fazenda era 11 mil alqueires de terra, era várias sesmarias. Então essa região toda é chamada Babilônia. Eu tenho ainda muitos parentes de primeiro grau, segundo grau, que está em volta. Já tem pessoas de fora também que já entraram, mas assim, o meu bisavô acho que teve uns 8 filhos. Esses filhos todos herdaram e o meu avô herdou a sede, né? E a partir do meu avô, né, meu avô teve 10 filhos e cada filho, como meu pai e meus tios, herdaram um quinhão de terra. Só que o meu pai ficou com a sede, né? Hoje o meu pai morreu em 1981, né? E quando foi fazer a divisão de terra, porque nós temos uma lenda, uma tradição, não lenda, nós temos uma tradição que a sede das fazendas ficava para o caçula. Não sei se você já viu isso. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas tinham 15 filhos, 20 filhos. Então, os mais velhos iam casando, ia fazendo os seus retiros. Então, o mais velho, por exemplo, a mulher estava ainda produzindo. As mulheres davam à luz até com 55 anos. Então, o último a nascer provavelmente estaria com 55 anos. Quando o filho tivesse com 25 anos, ela estaria com 70 anos, né? Então, quando ele chegasse a casar, os pais já estavam idosos, os outros já casaram. Então, o filho caçula ficava na sede. E essa tradição, ela fala mais forte do que uma lei, porque não é uma lei, é uma tradição. Então, sempre você dá privilégio para o caçula ficar na sede. Aqui em casa não foi diferente. Quando meu pai morreu, nós demos preferência para o meu irmão caçula. Só que ele não quis. Ele falou, não, eu quero uma casa menor, não dou conta e tal. Aí fomos para o meu irmão mais velho. Eu falei, bom, não é o caçula, mas vai ser o mais velho. Meu irmão mais velho falou, não, minha mulher não dá conta disso aqui. Porque não é fácil, né? Você manter uma casa de 2.000 metros de área construída, não é fácil. E eu sou a segunda filha, né? E eu já casei também com uma pessoa da terra, então, que é fazendeiro, que deu certo no sentido até de tocar esse negócio para frente, né? Então é por isso que eu estou aqui, né? Que eu sou a segunda filha, né? Mas então vem da família, eu sou a 4ª geração, né? Hoje eu tenho filhos, tenho netos, então eu espero que a minha descendência dá continuação desse trabalho que eu faço, inclusive hoje, que é essa coisa da memória do nosso estado, que é o trabalho que eu faço com turista, né? Vocês presenciaram hoje. Então, eu acho isso muito, muito importante, porque um país sem memória, né? E aqui os alunos, os turistas, de um modo geral, têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história de Goiás. Por que aqui chama Babilônia? Porque é muito interessante. Aqui chamava Engenho de São Joaquim. Eu creio que foi mais ou menos nessa fase de transição do comendador para o meu bisavô. Porque nesse período do século XIX, de 1819, 1820, 1825, foi quando vieram muitos os viajantes europeus, né? Veio Saint-Hilaire, veio o Pau, veio Rugendas. E eles viram muita pobreza na região, como eu falei, da decadência do ouro. Então ele viu uma indolência do goiano, não porque ele era preguiçoso, era porque não tinha mercado. Nós não tínhamos mercado. Era 6 meses para você ir e voltar. Então você não tinha para quem vender nada, né? Tanto é que o goiano ele é muito gambireiro. Por que nós fazemos o escambo? Por que nós fazemos a gambira? É porque a moeda não circulava. A moeda era o quê? Rio de Janeiro, Recife, litoral. Então, assim, às vezes você tinha um dinheiro em mãos, você não tinha como comprar uma galinha, porque você não tinha como te dar troco. Então, é por isso que a catira, a gambira e o escambo é mais no interior do país, que era muita falta da moeda, né? E o meu bisavô, então, nesse período, quando os viajantes passaram por aqui, ele fala sobre essa pobreza, essa indolência, entendeu? E quando ele passa pela fazenda Babilônia, porque a Babilônia ela atuou até 1840, como eu falei, que foi mais ou menos o período do comendador Joaquim Alves, ele faz altos elogios no livro quanto à higiene, à organização,
a disciplina. Ele fala que era 200 escravos trabalhando, mas você não ouvia barulho, você não via crianças fora do lugar, porque não é fácil você manter a ordem com 200 pessoas todos os dias dentro da sua casa, né? Então aqui ele fala, de repente alguém falou, nossa, isso aqui é uma verdadeira Babilônia. Em sentido o quê? A exuberância da arquitetura, porque uma arquitetura como essa, de um engenho de açúcar, não era para Goiás, uma vez que nós não estávamos no ciclo da cana. Nós estávamos no ciclo do ouro, no finalzinho do ciclo do ouro. Então, isso aqui era para Pernambuco. Se fosse uma arquitetura dessa em Pernambuco, não seria uma verdadeira Babilônia, porque ela era comum. Mas para Goiás, foi uma coisa fora do comum. Porque tem esse viajante europeu chamado Paul, que ele fala que é um dos maiores engenhos de cana do Brasil. Então, ele chamou isso aqui de uma Babilônia. Pelo número de escravos também, porque não era comum em Goiás você ter 10, 20 escravos no mesmo local. Por quê? Porque todos os escravos que vieram para Goiás vinham de Salvador a pé. Então você comprava 10 escravos, chegaria vivo em Goiás 5. É por isso também que você não vê falar de pelourinho em Goiás. Você não vê falar. Às vezes o turista chega aqui e me pergunta, cadê a forca? Não teve. Ninguém queria torturar um negro aqui não, porque, poxa, ele custou dinheiro pra caramba. Entendeu? Era em torno de 4 vezes a mais que em Salvador. Salvador seria 100 contos de réis, Goiás 400 contos de réis. Seria hoje uns 15 a 20 mil reais. Tem que fazer toda essa transformação aí da moeda, mas era muito caro, entendeu? E aqui 200. Então ele falou, isso aqui é uma verdadeira Babilônia, sabe? Então daí, desse período para cá, 1840, 1850, eu creio, passou a ser chamado Fazenda Babilônia. Que a Babilônia, ela teve 3 produções, né? Economicamente falando, que eu citei, que são o açúcar, né? Que foi para consumo interno. O algodão dava dinheiro para ele, tanto é que ele terceirizava o algodão. Ele estimulava as pessoas a plantarem algodão para ele. Olha para você ver que interessante nessa época, uma coisa que ele fazia. E teve a mandioca. E a mandioca era a salvação do povo brasileiro, né? Porque a mandioca foi a base alimentar do povo brasileiro. Porque, na verdade, a nossa colonização, ela não foi colonização, foi colonização por exploração, né? Aqui vieram explorar, ninguém veio plantar arroz e feijão aqui. Aqui era exploração, extrativismo. E o povo passava fome, né? E os portugueses, vendo que os índios eram saudáveis e que usavam pra caramba a mandioca, foi quando eles aderiram a produzir mandioca e usar a mandioca como alimento, que foi a salvação. Segundo os historiadores, os portugueses não dariam conta de explorar isso aqui se não fosse a mandioca, né? Tanto é que eles criaram a primeira Constituição, a Constituição da mandioca, né? Que é incrível isso, que na época eu estudava, falava, o que é isso? Constituição da mandioca. Então foi um estímulo que se deu ao povo a produzir mandioca. Aquela pessoa que fosse participar da política teria que produzir não sei quantas toneladas de farinha, né? Aquele senhor de engenho que produzisse mais mandioca, o filho dele não precisava ir para o exército. Então tinha uns estímulos assim para incentivar as pessoas a plantarem, uma vez que a ideia, o conceito dos portugueses que vieram para cá era só extrativismo, né? E a Babilônia não fugiu das regras, ela teve uma grande produção de mandioca. O Saint-Hilaire cita as máquinas que existiam aqui na fazenda, eram todas movidas a água. Então ele era super engenhoso. A máquina de desencaroçar o algodão era movida a água. A máquina, no Saint-Hilaire fala isso, a máquina de ralar a mandioca era movida a água, e ela era ralada por 4 escravos. Ele descreve que era uma casa com 2 andares, uma roda d'água embaixo, um eixo que subia para a parte superior, onde ficavam os ralos. Então, essa roda moveria o eixo, que iria para o andar superior e que teria 4 escravos ali ralando a mandioca. Então, assim, foi uma produção industrial. O engenho de cana era enorme, né? E as máquinas de desencaroçar o algodão também, movida a água, que o Saint-Hilaire também descreve. E então a gente vê a importância desse cara para Goiás, né? E a história da mandioca, é interessante falar um pouquinho dela também, é porque até hoje nós usamos muita mandioca, né? Não é só o nordestino, né?
E nós temos uma gastronomia, já entrando um pouco na parte da gastronomia, você vê o reflexo disso. Por que surgiu um pão de queijo? Por que nós comemos um mané pelado, que é o bolo de mandioca? Porque o pão de queijo ele surgiu no interior do Brasil. O pão de queijo não pode ser rotulado como só de Minas. Porque a mesma colonização mineira foi a mesma colonização de Goiás. A diferença de Ouro Preto para Goiás Velho são de 13 anos de existência. Ouro Preto, 1711, Goiás Velho, 1724. Então, não existe uma fronteira para dizer aqui é pão de queijo de Minas, não. Comia-se pão de queijo também em Goiás. Fazia-se queijo também em Goiás. Eu tenho banca de queijo aqui, da época da minha bisavó. Por que surgiu o pão de queijo? Porque a farinha de trigo não chegava aqui em Goiás. De onde que vinha a farinha de trigo? Vinha do litoral, vinha da Europa, vinha de Portugal, vinha no navio. Então, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, de boa você comer um pãozinho francês, né? Goiás era pão de mandioca. Minas, ou então o pão de queijo. Porque, na verdade, podemos dizer que de repente uma portuguesa fala, vamos fazer um pão? Vamos. Cadê a farinha de trigo? Tinha. Então acabaram criando o famoso pão de queijo nosso, né? E também o milho, né, gente? Que nós não podemos deixar de falar do milho, porque o milho é das Américas. A mandioca é do Brasil. Nós temos um trabalho, eu tenho dois volumes aí de um livro do trabalho da Embrapa. Foi constatado que a mandioca, ela não é mexicana, ela não veio da África, porque tem gente que acha que a mandioca veio da... Não. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala da mandioca. Na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, esse trabalho feito pela Embrapa constatou que a mandioca não é africana, não é do México, não, é do Brasil. E os primeiros requisitos da mandioca cultivada, quer dizer, já plantada em roças, porque ela é uma planta nativa, foi no Centro-Oeste, foi Goiás. Os primeiros requisitos encontrados nesse levantamento, nessa pesquisa dela cultivada foi em Goiás, entendeu? Então, assim, nós usamos muita mandioca. Eu acho que usamos muito pouco hoje nesse comércio da gastronomia. Deveria estar usando mais mandioca, fazendo pão de mandioca e largando de mão de pão francês. Vamos fazer um pão brasileiro? Por que nós não temos um pão brasileiro? Porque o povo chega aqui e fica louco. Que é a mandioca? Porque a mandioca, gente, minha avó falava, mandioca é o pão dos pobres. Porque você faz tudo com a mandioca e qualquer lugar dá mandioca, né? Os escravos, eles, como eu falei, eles vinham de Salvador, eram muito caros, né? E muito escravo na Babilônia, né? Então, tinha aquela preocupação de manter a ordem, né? A senzala aqui era muito organizada, né? Nós não temos a senzala mais, mas nós temos requisitos dela, temos um trabalho feito sobre a senzala. E o Saint-Hilaire, ele fala da organização da senzala até para manter a ordem, porque era 200 escravos e segundo o Saint-Hilaire, 120 eram homens. Então existia pouquíssimas mulheres, tinha muito problema de ciúmes. Muitas mulheres pertenciam aos senhores de engenho, porque todo mundo tinha filho com as escravas. Então, segundo o Saint-Hilaire, eu cito muito o Saint-Hilaire, porque o Saint-Hilaire é o que mais falou daqui. Ele descreve que à direita dormiam os escravos casados e à esquerda a rapaziada solteira. Não acontecia isso em outros lugares. O que eu já li a respeito, a senzala era como se fosse uma pocilga, todo mundo dormia amontoados, quando havia senzala, porque tinha lugar que não havia senzala. Às vezes os escravos dormiam nos cantos, debaixo do banco, como cachorro. Dormiam um montinho ali no canto da casa e tal. E aqui não, aqui ele separava. Uma também foi a influência jesuíta que ele teve, né? Então o escravo aqui foi mais bem tratado, também porque era uma mercadoria cara. E ele separava, inclusive, as mulheres, separava os solteiros, os homens da família, para ter até um respeito a mais, né? E outras coisas aconteciam também, não só na Babilônia, mas no Brasil inteiro, que era essa coisa de evitar o ócio, né? Porque se tratando do comendador Joaquim Alves ele tinha aversão a garimpo. Ele não permitia que os escravos dele fossem garimpar.
E tem um período do ano que o escravo ele ficava muito desocupado, que era na entre-safra, né? Então muitos escravos iriam, de repente, procurar o ouro. Com o ouro ele corrompia, ele comprava a caixa de alforria dele. Então era proibido. Ele deixava, inclusive, aos domingos os escravos trabalharem para si, que era justamente para evitar isso. E na entre-safra é quando eu ia construir muros, por exemplo, fazer esses pisos de pedra que nós temos aí, tudo trabalho escravo. Pirinópolis também, a rua toda calçada em pedra, tudo trabalho escravo. E isso acontecia na entre-safra, que seria nesse período que nós estamos, que é agosto, setembro, outubro, porque ainda não está chovendo. Já colheram tudo que tinha que colher, já fizeram farinha, já fizeram polvilho, já fizeram a rapadura, né? Já fiaram, já fizeram o comércio todo. E ficava todo mundo esperando voltar a chuva. Então, acontecia brigas, fugas, porque o escravo não podia fugir, né? E nós tivemos vários quilombos aqui em volta também. O escravo ia fugir e ia embora, né? Então, o senhor de engenho, nessa preocupação, ia pôr todo mundo para fazer muro, carregar pedra. É daí uma expressão que nós usamos falar pra caramba hoje, que às vezes as pessoas falam, você tem até noção. A gente diz, enquanto se descansa, carrega pedra. Então seria o quê? Seria até uma terapia ocupacional, né, gente? Porque a mente vazia é a oficina do diabo. Mas, e assim, existem outras expressões muito interessantes, porque tem uma expressão, em relação aos escravos também, que era o seguinte: os escravos, eles iam garimpar, porque quando os portugueses entravam nas igrejas dos escravos, eles viam muito ouro. E eles faziam com mais carinho, porque eles eram artistas, né, gente? O Aleijadinho mesmo é uma prova disso, ele não fez tudo sozinho. O Aleijadinho era filho de uma negra, ele era um mulato, e ele tinha 4 escravos que ajudavam ele. Então, eles roubavam o ouro do garimpo e levavam para suas igrejas. E o português falou, mas estranho, como eles conseguem isso, né? Primeiro o seguinte, às vezes eles pegavam o ouro, principalmente Goiás, que o nosso ouro foi o ouro de aluvião, que era o ouro em pó, eles usavam jogar na cabeça. Então, por exemplo, o cabelo Black Power, né? Eles enchiam de ouro em pó. Quando chegava na casa deles, eles forravam a mesa com um papel, com um pano, e começavam a bater e o ouro caía. Ou então, eles pegavam a égua, porque a égua, ela sempre foi mais usada no trabalho pesado do que o cavalo. Meu marido sempre falou isso. Quem está puxando uma carroça é uma égua. Nas cangalhas, geralmente, usavam uma égua que tem mais força, inclusive. E eles pegavam essa égua de madrugada, como eles iam usar a cangalha broaca, de madrugada, para ir para o garimpo antes, eles passavam uma gordura no lombo da égua, colocavam a cangalha, colocavam as broacas e iam embora para o garimpo. Quando eles voltavam à tarde do garimpo, antes, o que eles faziam? Eles iam na beira do rio, antes que ninguém estava enxergando nada, eles iam naquele lombo da égua, enchia de ouro em pó ali, pregado, colocava o bacheiro e ninguém via. E ele vinha para a inspeção. Então ele passava lá no posto, na inspeção, eles olhavam a boca, para ver se tinha ouro na boca, porque quando era pedra, entendeu? Olhava o calção, geralmente usava só um calçãozão, olhava em todos os lugares possíveis, mas nunca olhava no lombo da égua. Então ele descia a cangalha, ele descia descia a bruaca e ia embora, né? Disse as que ia embora. Aí ele saía com a éguinha dele segurando e falava assim, hoje eu vou lavar a égua. Ele lavava a égua na casa dele e tirava o ouro. Então essa expressão, quando você se dá bem num negócio, fulano de tal lavou a égua nesse trabalho, vem daí. Porque os escravos é a criatividade que eu falo do povo brasileiro, né, gente? Porque eu falo isso, que a nossa miscigenação, a nossa mistura foi maravilhosa. Porque nós improvisamos pra caramba, nós adoramos uma gambiarra, né? E essa gambiarra, ela tem um sentido positivo da história. Nós somos muito criativos. Isso vem dos escravos, né? Quando você pega uma feijoada, por exemplo, foi uma gambiarra. Eles improvisaram. Essa expressão nossa que a gente fala, se te deram um limão, faça uma limonada, né? E nós herdamos isso dos escravos, porque eles tinham que improvisar. Eles tinham que improvisar em tudo. Tanto é que o candomblé, só para você ver, não é africano. Candomblé é do Brasil.
que foi o quê? A improvisação. Eles eram obrigados a serem católicos. Eles pegaram a Nossa Senhora da Conceição, ela virou Iemanjá, Santa Bárbara virou Iansã. Então, cada imagem da Igreja Católica tem um deus. A capoeira também foi uma gambiarra, podemos dizer, porque eles se inspiraram, eles não podiam treinar. Eles trouxeram uma luta para o Brasil, chamada Luta do Congo, Luta da Zebra. Foram impedidos. Daí, o que eles fizeram? Criaram um ritmo, pegaram um arco de... Porque o berimbau já não veio da África. O berimbau é um arco de flecha. Foi lá, pegou um arco de flecha, começou a tirar um sonzinho ali, improvisaram ali uma coreografia, uns golpes, se inspirando nos animais, né? Por exemplo, tem o rabo de arraia, como é que chama? Beija-flor, macaquinho, que são vários golpes, se inspiraram na briga dos animais e criaram todo um ritmo. Tanto é que a capoeira ela é do Brasil, ela não é africana. Hoje tem capoeira no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas que é essa improvisação. Então eu falo que essa mistura, nossa, é maravilhosa. Para você ter uma ideia hoje, só para arrematar essa coisa da improvisação do povo brasileiro, tem uma amiga minha que é uma arquiteta, ela me falou de um projeto que tem em Paris hoje com 16 arquitetos. Eles escolheram no mundo inteiro 16 arquitetos, 2 são brasileiros. E a função desses 2 arquitetos brasileiros, sabe qual é a função dele? Criar em cima dos eventuais erros que vão surgir no projeto, que são os brasileiros. Isso nós devemos graças a quem? Devemos graças a essa mistura do africano, porque eles improvisaram pra caramba, que é a criatividade do povo brasileiro, que isso todo mundo sabe, né? Que nós temos uma capacidade de improvisação incrível, que é maravilhoso isso. O Santo Pau Oco é porque é o seguinte, era contrabando. Porque você, mesma coisa do Quinto dos Infernos. O que é Quinto dos Infernos? Eu lembro que minha mãe não deixava eu falar, eu achava esse nome a coisa mais feia do mundo. Quinto dos Infernos, é o quinto que você pagava para o imposto para a coroa de Portugal. Então o pessoal fala, gente, mas esse Quinto dos Infernos, né? Então assim, o Santo Pau Oco também tinha tudo a ver com esse Quinto dos Infernos, porque era justamente para não pagar o imposto. Você fazia o contrabando do ouro. Então eles escondiam dentro de uma imagem, porque uma imagem, ninguém jamais iria imaginar que numa imagem você... Hoje tudo bem, né? Já perdeu toda essa crença. Mas naquela época, uma imagem era uma coisa sagrada, mas sagrada. Jamais alguém usaria. Então, e o povo fazia contrabando, para não pagar o quinto, o bendito quinto. Então enchia uma imagem de ouro em pó e dentro saía. Então saía, por exemplo, às vezes saía um andor, uma procissão, o pessoal falava, gente do céu, Senhor, mas essa imagem aqui está pesada demais, não são seus pecados, meu filho, você está muito pecador. Quando acabava, aí saía com a profissão, né? Não, procissão, e embora. Quando voltava lá da outra igreja, que voltava para cá, o santo já estava leve. Falei, mas agora não, você pagou seus pecados. Tem uma história aqui em Goiás que um padre, ele deve ter confessado isso, porque ele conta que ele passou como é que fala? No lugar que paga a coletoria, né? Que geralmente o fiscal, nas divisas de estados, assim, de província, ele fala que ele passou com uma imagem de Nossa Senhora Conceição que tinha ouro dentro dela, entendeu? Então, é essa história do Santo do Pau Oco, né? Que é muito interessante. Bem, com o desenvolvimento turístico na região, né, a Babilônia sempre recebeu turistas, desde a época do meu pai. Eu tenho fotos minhas pequenininha, meu pai mostrando casa para turistas. Só que foi aumentando esse número, né, e com o desenvolvimento turístico em Pirenópolis, eu comecei a perceber que as pousadas já estavam montando pacotes e vindo para cá. Eles estavam cobrando e eu não. E minha privacidade também já tinha ido para o beleléu, né? Assim, eu já não tinha mais privacidade. Aí eu falei, bom, gente, agora chegou a hora de eu me organizar, que foi uma coisa difícil para mim tomar essa decisão, porque até então eu não fui criada as mulheres em Goiás, né? Da minha geração para trás, que hoje não, mas... Ainda até hoje você vê assim, essa coisa mais de casar, cuidar dos filhos. Não que não seja legal isso, porque eu acho que a família, a base, a mulher tem que estar presente assim e tal. Mas assim, os tempos mudaram, né?
Então, mas eu tinha muita dificuldade de ter coragem de colocar uma placa e falar assim, agora eu vou trabalhar com turismo. Então, eu tive que quebrar os meus medos, meus tabus e tal. Mas em 1997 tive essa ousadia até para me organizar melhor aqui, porque eu já tinha perdido minha privacidade mesmo. E também eu acho que eu não posso fechar, porque é um absurdo, né? Uma casa dessa, com esse valor histórico, com essa importância no nosso história de Goiás. A gente tem que conciliar as duas coisas. Aí resolvi abrir em 1997 para o turista. Trabalho nos finais de semana, sábado, domingos e feriados. Durante a semana eu fico com trabalho pedagógico. O meu forte ainda continua o trabalho pedagógico, é muito forte hoje. Hoje eu estou recebendo escolas que vêm de São Paulo. Primeiro eu tinha escolas mais assim locais, Brasília, Goiânia. Hoje eu tenho escola de Goiás inteiro, né? Tem escola do Triângulo Mineiro, vem muito, o pessoal de faculdades também, que não só, mas faculdades também. E tem recebido muito escolas também de São Paulo, que está começando a fazer esse trabalho, porque ela é uma casa colonial paulista, né, uma casa bandeirista, mas São Paulo praticamente não tem mais essa arquitetura que é a da Babilônia, que se perdeu lá com o desenvolvimento, né? Porque eu falo, foi bom Goiás ficar isolado, meu filho. De uma certa maneira a gente manteve essa cultura, né? Mas então, aí comecei a abrir, comecei a tomar gosto, né? E comecei a perceber que é legal, que eu dou conta, que eu sou capaz, né? Porque, na verdade, eu receber as pessoas, eu tenho facilidade de cozinhar, de fazer as coisas, eu tenho essa facilidade. A minha dificuldade maior era a administração dessa coisa né? De ver a parte financeira desse equilíbrio, né? Mas tudo bem, a gente aprende tudo na vida, né? Mas aí abri e comecei a montar um café, servir um café, porque algumas escolas, quando vinha de Brasília, chegavam aqui com fome. E eles falavam, minha dona Thelma, queria que você montasse um lanche. E eu, preocupadíssima em agradar os alunos, colocava presunto na mesa, só faltou colocar batatinha frita, né? Mas colocava toda uma queijo mussarela, não coloquei refrigerante não, porque sou contra. Mas assim, fiz um café mais ou menos igual eles tomariam em outros locais. Depois é como se alguma pessoa, alguma coisa me dissesse, Thelma, como que uma pessoa vem para uma fazenda de 200 anos comer presunto? Falei, gente, eu estou fazendo a maior besteira da minha vida, não é isso. Eu vou fazer as coisas que eu sei fazer e vou correr atrás do que se comia há um tempo atrás. Foi quando eu comecei a ler mais sobre gastronomia. Eu li o Câmara Cascudo, né? São 2 volumes, A Origem da Comida no Brasil. Me deu bagagem também o Gilberto Freire, né? Também, né? Ele fala muito. E aí eu comecei a correr atrás das receitas antigas. Então hoje o meu café, eu digo que é um resgate antropológico da culinária regional. Porque nós não tivemos italianos, nós não tivemos alemães, nós tivemos português e indiano. Então nós não tivemos essa influência, né? É por isso que a gente mantém toda essa coisa da gastronomia. Por exemplo, o mané pelado, que é um bolo de mandioca muito saboroso, que vem da mandioca. Você come isso no Brasil inteiro, mas Goiás tem uma diferença, sabe? Até o nome, que chama mané pelado, né? Que é muito interessante. Então, e agradou. Hoje, graças a Deus, eu recebo turista do mundo inteiro. Ganhei selo de excelência de 2013, ganhei selo de excelência de 2014. E não é fácil, né, gente, você ganhar um selo de excelência. Eles me ligaram de Londres, depois me passaram por e-mail, né? Eu tenho no meu site, eu tenho lá o selo. E estou aí, né? Recebo muito estrangeiros, fico feliz, né? Porque você vê, assim, o fruto de um trabalho, assim, de muitos anos, agora muita dedicação, muito trabalho. Com esse turismo que eu faço aqui, porque aqui é um museu vivo, né? Quando o turista chega aqui, o que eu mostro para eles? A gente dá uma explanação de um pouco dessa história, um pouco mais resumida. Quando é trabalho pedagógico, ele é mais prolongado, mas o turista avulso ele é mais resumido. Mas nós temos vários acervos aqui desse período de 215 anos.
A capela é uma demonstração dessa. Eu tenho uma peça do Veiga Vale, né, gente? O Veiga Vale, ele tem que ser lembrado. As pessoas não sabem quem foi Veiga Vale, foi o nosso Aleijadinho. Então, eu tenho uma peça do Veiga Vale. Eu tenho o monjolo está funcionando, lógico, aquele monjolo, a relíquia mesmo, o original, está guardado, ele está fixo ali, depois a gente pode mostrar, porque o monjolo ele acaba furando, porque como ele trabalha dentro d'água, ele não tem muita durabilidade. Mas Goiás, que eu acho interessante, que esse monjolo ele é mais recente, o que está funcionando, mas isso é para mostrar, gente, que Goiás ainda tem essa mão de obra. Porque essa cultura em Goiás não morreu. Porque quando morre, por exemplo, a carpintaria, por exemplo, que é uma profissão muito antiga, ela está acabando. Porque as pessoas hoje é tudo pré-moldado. Então, o cara é um artista. Então, nós temos o carpinteiro ainda em Goiás, nós temos os ferreiros. Né? Então, assim, nós temos o cara que faz carne de boi em Goiás. Se você for para uma outra região, em Minas também, mas, por exemplo, São Paulo é difícil. Então, eu mostro isso. Eu tenho um acervo enorme aqui de peças, sabe, de bruacas. Eu tenho um gorpião, a serra de serrar as madeiras que ele usava. Eu tenho um enxó, que é aquela ferramenta usada. Então, eu tenho um acervo enorme, entendeu? Sem falar da arquitetura dos móveis, né, dos bancos, das mesas que eu tenho e também o engenho de açúcar, porque eu tenho outro engenho ali, eu tenho 2 engenhos aqui, um funciona corretamente, nós moemos a cana para mostrar, nós temos o fornão de fazer, aqueles fornão de fazer, então tá tudo aqui, sabe? Assim, a gente leva o turista, ele volta no tempo. Eu gosto de fazer a história primeiro com eles, para depois ir para a comida, porque eu induzo ele voltar 200 anos atrás. Então, o que eu percebo aqui na Babilônia com os turistas? Eu mexo com a emoção das pessoas. Porque muitas pessoas que vêm aqui desenchem o olho d'água, por quê? Porque viveu isso. Se ele lembra, dependendo da idade, ele lembra da infância, ou então vários senhores de 80 anos, às vezes ficam com os olhos cheios d'água, porque ele viveu isso muito e hoje vive numa cidade grande, porque essas coisas estão acabando, né, gente? Então, alguém tem que fazer isso, alguém tem que guardar, alguém tem que... Então aqui a Babilônia, quando você olha a arquitetura dela, eu moro aqui, né? Então eu moro aqui, eu tenho que morar porque eu tenho que abrir essa casa porque ela é muito grande. Nós temos morcego, nós temos gambás que moram aqui, então eu abro muito. Mas assim, é uma casa que ela foi adaptada para moradia, porque ela era um engenho de cana. Então assim, nós temos poucos quartos e os quartos são enormes, né? Então assim, quando eu recebo às vezes amigos, famílias que vêm para cá, a gente tem até dificuldade de hospedá-los justamente por isso, porque são poucos quartos, apesar de que ela é muito grande, né? Porque ela passou a ser uma moradia mesmo, foi quando o meu bisavô entrou aqui. Porque ela era um engenho de açúcar. Ela foi uma indústria da região, né? Porque não era só açúcar, como eu falei, era o algodão e também essa produção da mandioca. Então, existia mais construções além da casona, tá? E o Saint-Hilaire, ele fala muito bem, o quarto de dormir do comendador Joaquim Alves era fora da casa, entendeu? Atrás da capela tinha mais construções, que a gente pode até mostrar, tem até os baldrames ainda das construções, era onde era o quarto de dormir do comendador Joaquim Alves. Então, isso já comprova que aqui era uma indústria. Assim.